Quinta-feira chegando e com ela o meu, o seu, o nosso Opiniões Impopulares, o seu quadro preferido da semana, quadro que chegou para salvar a sua semana de merda, para te entreter, para te fazer feliz. Quem sabe para responder a sua opinião? Ainda não deixou a sua opinião? Quer deixar a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Só que deixa uma opinião impopular ou opiniões impopulares no começo ou no final da sua opinião, porque assim você está me autorizando a printar, postar ela aqui na tela para responder. Beleza? Já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixar o like é muito importante. Cara, eu duvido que esse vídeo tenha mais de 500 likes. Vamos botar uma meta assim. Eu nem sei qual que é a média de likes de opiniões impopulares. Mas vamos ver se a gente consegue bater 500 likes. Já virou membro? Não. Por quê? Você sabe que agora o clube de membros teve uma repaginação, uma renovada. Tá com benefícios novos. Tá valendo mais a pena ser membro do que antes. E continua baratinho. E você, guitarrista que quer aprender a tocar guitarra ou evoluir na guitarra, adquira o curso de guitarra do Marcelo Barbosa. Curso super completo que vai te ajudar a evoluir e se tornar o guitarrista ou a guitarrista que você sempre quis ser. Link na descrição. Sem mais delongas, vamos para as nossas opiniões impopulares do dia. Começando pela opinião do arroba Matheus Carvalho 155, que diz: opinião impopular, eu acredito que os dois discos solos do Edu Falaschi, principalmente o Eldorado, já são melhores do que todos os álbuns do Angra desde o Temple of Shadows. Apesar de gostar muito do Aqua e do Cycles of Pain, que é o melhor disco do Angra desde o Temple. Nenhum trabalho além desses me empolgou como esses. Apesar de achar o Fabio Lione um excelente vocalista, não sou o maior fã do mundo do Omni e do Secret Garden. Você nota que o camarada ignorou o Aurora com os Virgens, né? Eu entendo, amigo, eu também não sou um grande fã do Aurora, mas discordo. Os discos solos do Edu não são melhores que tudo que o Angra lançou desde o Temple of Shadows. Não mesmo. Aliás, eu acho o Cycles of Pain melhor que o Eldorado e que o Veracruz. Então, discordo plenamente dessa opinião. Mas acho que tanto o Veracruz quanto o Eldorado são dois ótimos discos. Dentro daquilo que o Edu se propôs a fazer, são muito bons. E eu tô ansioso para ouvir o terceiro disco dessa trilogia. Principalmente agora que o Betão saiu da banda, quero ver como é que vai rolar a composição com o Vitor Franco. Mas definitivamente não. Não são melhores que tudo que o Angra fez. Na verdade, talvez melhores que o Secret Garden, e que o Aurora, talvez, não tenho certeza. Melhores que Aqua, que eu adoro, Omni, e principalmente que o Cycles of Pain, não. Concordam, discordam? Comentem aí. Matheus, obrigado pela opinião, amigo. O arroba Kelvinizzi diz opinião impopular. O Edu Falaschi, enquanto vocalista, é extremamente genérico. Não falo isso em um sentido negativo e não estou falando que ele é um vocalista ruim. Acho ele um bom compositor e até curto umas músicas da fase dele no Angra e da carreira solo. Mas no quesito voz, eu acho que ele não tem aquela identidade única que vemos em outros vocalistas do gênero. Quando ouvimos o Michael Kiske, Kai Hansen, Tobias Sammet, Roy Khan cantando, por mais que não conheçamos a música, conseguimos identificar na hora que são eles. Eles possuem aquela impressão digital na voz e no jeito de cantar que torna eles únicos. Eu não consigo sentir isso quando ouço Edu Falaschi. Quando eu ouço Edu cantando, parece que alguém pediu para uma IA criar uma música genérica de power metal e saiu a voz dele. Também sinto isso quando ouço o Mark Hudson, do Dragon Force, agudos e drives, mas nenhuma identidade própria. Eu recomendo que você ouça o Rebirth e o Hunters and Prey. E também os discos de uma banda chamada Symbol. Meu irmão, você tá de brincadeira de chamar o vocal do Edu Falaschi de genérico. Claro que de uns tempos pra cá, por conta dos problemas de voz, do avanço da idade, a voz dele deu uma mudada. Mas o Edu Prime, o Edu no auge, a voz do cara não tem uma digital, aquele vibrato típico falasquiano, eu acho que é super característico. Eu acho que ele é um daqueles vocalistas que o som que ele fez só fica espetacular com ele. Tipo o André Matos. Muita gente vai cantar Carry On, mas Carry On é Carry On com o André. Rebirth. Rebirth sem o Edu, cara, eu nunca vi uma versão que chegue perto. Tal respeito aos vocalistas que você citou, Michael Kiske, Kai Hansen, Tobias Sammet, Roy Khan, mas o Edu senta a mesa com esses caras tranquilo, na minha opinião. Quero saber a opinião da galera. Vocês concordam, discordam? Comentem aí. Calvinizzi, obrigado pela opinião. O arroba Juliano Menezes 1201 deixa 3 opiniões impopulares. A primeira, Romário foi melhor que Ronaldo. Romário foi melhor, Ronaldo foi maior. 2, Zico foi melhor que Maradona. Maradona foi gênio, mas viveu de picos, assim como Ronaldinho, que teve seu prime entre 2023 e 2025. Na verdade, 2003 e 2005, né? E 3, Maguila foi um dos maiores esportistas do Brasil, mas ficou marcado pelo jeito matuto e caricato e não tem o devido reconhecimento de sua carreira vitoriosa. Cara, eu discordo que o Romário foi melhor que o Ronaldo.
Eu acho que o Ronaldo Prime atingiu um teto que o Romário não atingiu. Mas a minha memória afetiva, se fosse para eu escolher um dos dois, eu escolheria o Romário. Uma das minhas primeiras memórias de infância é o Tetra. Eu lembro como se fosse ontem o Romário batendo aquele pênalti, a bola batendo na trave e entrando. E o Paluca furioso que a bola entrou. Mas o Ronaldo no seu auge, cara, difícil encontrar alguém que tenha feito o que ele fez. O Mário chegou em 94 bancando, a gente vai ganhar a Copa, e se não ganhar, a culpa é minha, pode me cobrar. Meu irmão, você tem que ser muito pica para assumir essa responsa. Eu acho que ele tem muito mais identificação com o público brasileiro do que o Ronaldo. Até porque ele, depois da Copa de 94, voltou pro Brasil, quando ele era o maior do mundo. Decidiu largar a Europa e vir jogar no Flamengo. O Ronaldo só voltou pro Corinthians depois que a carreira dele na Europa acabou. Por essas e outras, eu escolheria o Romário e acho que a maioria dos brasileiros também. Mas o Ronaldo foi melhor. Zico, melhor que Maradona, tá aí um baita debate. O Zico fez muito mais gols, tipo, muito mais gols. O Maradona, se eu não me engano, fez 345 gols na carreira. O Zico tem mais de 800. Claro que oficiais são, acho que 600, 500 e pouco. Mesmo assim, quase o dobro de gols do Maradona. É que o Maradona ganhou uma Copa do Mundo, sendo protagonista. Além disso, ele foi para a Itália e fez o Napoli campeão italiano e campeão da Copa da UEFA, que na época era muito, porque a Champions League só era disputada pelos campeões. Então, na Copa da UEFA tinha muito time forte. O Zico na Udinese também marcou época, mas não tanto quanto o Maradona na Napoli. Mas o que o Galinho fez no Flamengo é um negócio e azar da Copa, o Zico não tem uma Copa, né? Baita debate, cara. Pra mim são jogadores equivalentes e eu, como brasileiro, fico com o Zico. Eu adoro boxe, sempre acompanho luta de boxe todo final de semana. Sou fãzaço do Maguila. E eu acho que a sua opinião não é nada impopular, ela só relata uma realidade. Foi um baita boxeador. Maguila foi um baita boxeador. Vindo da onde ele veio, tendo a estrutura que ele teve, chegar onde ele chegou, o cara foi segundo colocado no ranking mundial da WBC. E foi aí que ele enfrentou o Holyfield e mas aqui na América do Sul, cara, ele foi top. Chegou a ser campeão mundial em uma das entidades que não contam. Depois dessa luta contra o Holyfield, ele chegou a enfrentar o Foreman, e deu ruim também. Mas o Maguila foi um baita boxeador. Mas o Maguila era muito bom, cara. E merece o respeito do povo brasileiro. Infelizmente, eu acho que ele vai ficar esquecido com o tempo. Muito legais suas opiniões, cara. Muito obrigado. O arroba LucasC015 diz Épica é muito superior ao Nightwish. Bom, eu já lanço a pergunta aí pro pessoal. Qual que é melhor? Porque eu não sou fã de Épica nem de Nightwish. Eu ouvi o último disco tanto do Nightwish, Yesterday, quanto da Épica, o Asperol. Inclusive tem resenha aqui no canal dos dois. Eu gostei dos dois. E eu acho que são dois discos equivalentes. Só que o Épica tem a seu favor o fato de nunca ter trocado de vocalista, né? Nightwish tem a era Tarja, a era Net, a era Floriansen, mas a galera acusa a Simone de ser uma cantora que desafina bastante. Não sei se é verdade, tá? A verdade é que eu nunca fui um grande fã, nem de uma banda, nem da outra. Se for pra comparar o último disco de cada banda, eu preferi o da Épica. Então, por hora, eu vou concordar com a sua opinião. Lucas, obrigado. Arroba sei lá, diz opinião impopular, Spirit of the Air é uma das melhores músicas do Angra e a banda e o Edu deveriam incluir nos setlists ao vivo. Spirit of the Air é uma baita música. Aliás, o Aqua tem cada musicão, né? Monster in Her Eyes, Weakness of a Man, Ashes, eu adoro Hollow, e as que são tocadas são sempre as mesmas. A Rising Thunder, Leaves of Life, Rage of the Waters, mas eu acho o lado B desse disco sensacional, cara. Sou totalmente favorável a colocar essa música nos setlists. O Angra não vai fazer isso mais, né? Porque vai entrar em ato. Quem sabe o Edu vê esse vídeo aqui e se convence a colocar no setlist dele. Aproveita e coloca Passing By também, Edu, do Aurora. Eu queria muito ver essa música sendo tocada ao vivo. Aí, opinião impopular. Passing By é uma música subestimada. Devia ser mais tocada ao vivo. Concordam? Discordam? Comentem aí. Sei lá. Obrigado pela opinião. O arroba Thiago Custódio 9153 diz opiniões impopulares. A única música clássica do Fábio Lione é Dawns of Victory, do Rhapsody. Downs. O restante é só comum. Sabaton e The Warning são das melhores bandas da atualidade. No Brasil não se fala quase nada. E neste canal se fala de The Warning, sim, meu amiguinho. Inclusive eu fiz um vídeo muito legal sobre a discografia da banda. Já assistiu? Sobre Sabaton eu nunca falei mesmo, é verdade. Vocês aconselham que eu faça um vídeo sobre Sabaton? Comentem aí. Sério, eu conheço bem pouco do Sabaton. Agora, a única música clássica do Fábio Lione, Downs of Victory, pelo amor de Deus, né? Rhapsody é uma banda cheia de clássicos. E eu não sou um grande fã do Rhapsody, então eu não sei te dizer quais são esses clássicos. Aí, uma outra banda que eu devia ouvir a discografia e falar mais sobre aqui no canal. O que vocês acham? Mais uma, comentem aí. Mas Lamento Heróico, por exemplo, baita clássico. E Cycles of Pain, pra mim, já é clássico do Angra. Me julguem. Aí uma boa reflexão. Quais músicas do período do Angra são clássicas? Eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Cara, essa tua opinião popular me deu ideia para um monte de coisa. Te agradeço muito. Mas tá errado. Eu falo de The Warning aqui e não é só Downs of Victory, que é a clássica do Leone. Mas traz mais opiniões para eu me inspirar mais. O arroba Bruno Baterista 3772 diz opinião impopular. O álbum The Astonishing do Dream Theater é um excelente álbum, incompreendido pela massiva base dos fãs. Senti falta do lançamento do DVD da turnê.
com o palco mais lindo de todas as turnês. Heaven's Kill, The Walking Shadow, Our New World, A New Beginning. Os visuals dos telões são verdadeiras obras de arte. Por ter sido tão artístico e conceitual, não agradou a base dos fãs, muito menos pessoas que não escutam e não gostam, ou até mesmo gente que julga um trabalho sem conhecer, se baseando pela opinião de terceiros. Meu amigo, eu estou numa batalha para fazer um quadro Segunda Chance para o The Astonishing. E não estou conseguindo porque o disco é muito difícil de se escutar, cara, é muito chato. Fora que o Dream Theater plagiou Hermes e Renato na faixa Brother, Can You Hear Me? Plagiou a música da igreja pentecostal Loucuras de Meu Deus, que ela achou encosto. Façam esse exercício. Ouçam e me digam se eu tô falando algum absurdo. Our New World é uma música legal mesmo, mas é só isso. De resto, 34 faixas, meu Deus do céu. Pra quem acha que as músicas longas do Dream Theater te fazem dormir, é o disco de músicas curtas que vai te entediar, meus amigos. Discordo muito dessa opinião. The Astonishing é difícil, mas eu tô ouvindo ele. Eu vou fazer uma segunda chance e aí eu digo minhas impressões mais detalhadamente quando eu terminar de ouvir ele mais uma vez. Por enquanto, discordo. Alguém aí concorda? Comentem aí. Bruno Batera, obrigado pela opinião. Giovanni Lara diz, opinião impopular, os últimos álbuns do Sonata Ártica têm sido melhores que os mais antigos. Não que os álbuns antigos sejam ruins, porém eu acho o Ninth Hour, por exemplo, um dos discos mais legais do estilo. Cara, eu não sou a pessoa mais recomendada para comentar a discografia do Sonata Ártica. Novamente, eu recorro aos universitários dos comentários. Do Sonata, eu gosto muito daquela música do Wolves Die Young e gosto bastante daquela música I Have a Right, mas eu sinceramente conheço muito pouco. Eu lembro lá em meados de 2000 que eles lançaram um disco e acho que é For Revenge. É um disco que tem um lobo na capa. Eu sei que tem Revenge no nome. Eu ouvi, não gostei, assim, não gostei. E desde então eu meio que ignoro o Sonata Ártica. É uma banda que vale a pena ser escutada? Eu já tentei escutar a banda e nunca me pegou. Uma ou outra música, como as que eu citei, eu gosto. Mas em termos de discografia, conheço muito pouco, gente. Então eu não sei dizer se os álbuns mais recentes são melhores que os mais antigos. Vou seguir a sua recomendação e ouvir esse Ninth Hour. Então, muito obrigado pela recomendação. E muito obrigado pela opinião. O @LuanBill3174 diz Rising Moanga do Glory Opera é melhor que qualquer disco do Angra, opinião impopular. Eu não força a barra, irmão, não força a barra. Rise Moanga do Glory Opera é um discaço, subestimado. As pessoas precisam escutar esse disco. Belíssimo disco. Pessoal que acha que no começo de 2000 só saiu Rebirth e Ritual de disco bom no heavy metal nacional, cara, saiu Rising Moanga, saiu The Kingdom do Wizards, muito disco bom. E Rising Moanga é sim um deles. Agora, falar que é melhor que tudo do Angra, aí você tá forçando a barra, né, irmão? Aliás, Humberto Sobrinho, uma das grandes vozes do heavy metal brasileiro. Quase entrou no Angra, lá em 2000, mas não entrou. Sorte a nossa que tivemos o Rising Moanga pra escutar. Descasso, mas não é melhor que toda a discografia do Angra. Qualquer jeito, muito obrigado pela opinião. A gente fecha o nosso Opiniões Impopulares com a opinião do Bruinski Stefano. Bruinski Stefano. Opinião impopular da primeira fase do Xamã. Reason é melhor que Ritual. Olha, essa opinião já foi mais impopular. Hoje não é tanto. Eu acho que o Reason envelheceu melhor que o Ritual. O Reason é aquele disco que eu ainda consigo notar alguns detalhes que eu não havia notado a cada nova audição. O Ritual não. Talvez por eu ter escutado muito mais o Ritual. Tem gente que considera o Reason melhor do que o Ritual. Eu não considero. Mas eu acho um disco parelho, assim, que senta à mesa com o Ritual tranquilamente. E é um disco que atesta o gênio que foi o André Matos. Um cara sem medo de arriscar. Um cara que não ligava para fazer aquilo que o fã modinha de metal espadinha queria ouvir. Talvez até por isso o Reason foi tão criticado quando saiu. Pelos fãs, até pela gravadora japonesa. Eu acho que o Reason foi mais à frente do seu tempo. É que o Ritual, ele tem uma linguagem, uma identidade que é única. Mas acho que ficou mais lá no começo da década de 2000. O Reason é moderno, é só atual hoje, mas não acho ele melhor do que o Ritual. Qualquer jeito, são dois descassos. Qual que você prefere, Ritual ou Reason? Comenta aí. Bruenski Stefano, ou Stefano, obrigado pela opinião. E assim finalizamos mais um Opiniões Impopulares. Gostou? Deixa o like, seu like é muito importante. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, nos seguir nas redes sociais. Se quiser e puder contribuir com o trabalho do canal via Pix, considere se tornar membro, tem muito mais benefício agora, vale muito mais a pena, link na descrição. E na descrição também o link para você adquirir o curso de guitarra do Marcelo Barbosa. Muito obrigado pela audiência, aguarde nossos próximos vídeos, é isso aí. Falou!